Me perguntaram nos stories como foi que eu mudei assim de violino para viola. E a outra pergunta é qual dos dois eu prefiro. Saudações musicais, tudo bem com vocês? Eu achei que era melhor gravar um vídeo porque é um assunto um pouco mais extenso, né? E eu achei que merecia também um vídeo melhorzinho. Até mudei um pouco aqui, que a casa é bem grande, acho que vocês acabaram percebendo, né? Então, aí é o seguinte, ou seja, eu não estou entediado na quarentena. Toda vez que me perguntam como é que eu mudei de violino para viola, como foi esse processo que aconteceu, eu não me lembro exatamente se, se houve assim, um gatilho. Eu lembro de algumas coisas. Não tem tanto tempo assim, foi em 2009. Foi no segundo semestre de 2009. Eu lembro que eu estudava com um violista, o professor Renato Kuttner, que é um músico que me ajudou bastante, me ensinou muita coisa, assim, um músico muito interessante, sempre estudei bar com ele, foi bem legal. Depois com viola, né? No violino eu não lembro exatamente que peça eu fazia. Eu estudei violino, na verdade, eu comecei com violino e estudei violino durante 11, 12 anos. E depois eu fiz essa transição assim para viola, né? Estudei concerto Lá menor do Vivaldi, os três, depois o Haydn em Sol, Romance em Fá de Beethoven, Prelúdio da Partita 3, que aquilo é difícil, né? Bom, e aí eu estudava violino. Antes eu tinha estudado, antes ou meio que durante também estudei com um cara muito legal que chama Zenon, e ele me ajudou assim com a mão direita de um jeito que depois eu quase não mexi. Estudei depois com o Alejandro de León, com o Renato Kuttner, com o Alejandro de León e depois com o Marcelo Jafé, e eu praticamente não mexi, né? Então ele me ajudou bastante. Mas ele tinha me ajudado com violino, né? Com viola, quem me orientou, assim, o meu mentor foi o Renato Kuttner. E ele me... eu acho que foi a coisa de... Eu estudava violino no Conservatório de Guarulhos com o Renato Kuttner, porque lá não tem essa distinção, pelo menos não tinha na época que eu estudei lá. Aliás, minha primeira professora de violino no conservatório foi a Chanda Olandowski, que é uma violista, né? Aliás, acho que sempre tocou viola, né? Bom, e aí eu estudava com o Renato Kuttner, sei lá, acho que eu vi ele tocando. Ele tem uma viola bastante interessante daquele cara que faz corda, Mauro Calisto. Mauro Calisto, para quem não sabe, ele também mexe com madeira e liga lá o torno CNC dele, ele faz... A queixeira que eu tenho, a queixeira quem fez foi o Mauro Calisto também. Então, e aí eu experimentei a viola do Renato Kuttner. Aliás, acho que ele tem duas violas do Mauro, enfim. E aí eu fui pegando gosto pelo instrumento. E na época eu tinha 23, quase 24 anos. Para você entrar na Orquestra Jovem de Guarulhos, eu acho que até hoje é assim, mas o limite de entrada é 25 anos. Você não pode entrar depois dos 25 anos. Se você completou 25 já era. Esqueça. Esqueça. É até 24,99. E eu estava um pouco preocupado se ia conseguir entrar, né? Eu não sei se foi exatamente uma escolha tanto por isso, porque um colega meu que também estudava com o Zenon, o Igor, ele entrou na orquestra tocando violino. Enfim, não sei. A gente estava mais ou menos fazendo o mesmo repertório, assim. Bom, eu sei que eu acabei entrando como viola. Com uns 5 meses. Eu acho que foi, porque eu troquei mais ou menos em setembro. Eu comprei a viola. Comprei uma viola Mavis, uma viola chinesa, mas da top de linha da Mavis, que é a 1019. Depois eu vendi para um cara aí, um luthier do interior, não lembro de onde ele é, esse aqui é de longe, enfim. E eu estudei, toquei com essa viola durante muito tempo e eu comprei essa viola em setembro de 2009. E aí, essa viola
Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro eu fiz a prova da Orquestra Jovem de Guarulhos e entrei. Então, 5 meses de viola. Então, para vocês verem também que não existe uma diferença tão grande entre os dois instrumentos. É uma diferença um pouco menor. Eu acho que o Jean de Oliveira ontem respondeu uma pergunta. Ontem, não sei, estava nos stories ontem, de as pessoas perguntando se atrapalha estudar violino e viola ao mesmo tempo, e ele dizendo que ajuda, que é uma coisa que pode ser boa. E eu concordo, realmente, é uma coisa que dá uma noção um pouco maior. Se um instrumento não te machucar, se você não tiver problemas extras, é bom ter os dois instrumentos. Mas, focando na resposta, eu troquei de violino para viola e eu continuei tocando violino. Eu tinha um Hofner, meio ruinzinho. Depois eu acabei vendendo. Vendi para um luthier o que fez o cavalete ali no Atelier Camroyan. Philippe Clemichak Camroyan. Daí, eu tocava violino, gostava de tocar violino. Até hoje eu gosto, na verdade. Eu não tô com violino, mas eu sinto falta. Eu quero pegar um instrumento e tocar. Eu quero experimentar as coisas. Outro dia eu fui gravar algumas coisas, assim. Eu tô com um plano até de ter umas partituras para gravar umas coisas a 4 vozes, fazer aquela montagem legal, assim. Mas precisa estudar para estar tocando bem também. Aquele Shostakovich não tá muito bonito, não, eu sei. Tem umas coisas que tá... Até eu faço uma careta no vídeo, porque realmente aquilo não tá bom. Mas eu também quis mandar de uma vez, não quis ficar editando, cortando aqui. Não tem nenhum corte, só juntei. Foi completamente honesto. E eu sinto falta de violino para mostrar as coisas, para gravar. É um instrumento que eu gosto muito e não prefiro nenhum dos dois. Então, respondendo a pergunta da Lika, ela falou qual dos dois, me perguntou qual dos dois eu prefiro. Eu prefiro os dois, eu gosto dos dois. Eu gosto do violino, eu gosto da viola. São instrumentos que atendem a necessidades diferentes. Aliás, na conversa que eu tive com o professor Luiz Otávio Santos ali sobre o violoncelo da Espalha, ele falou, ressaltou uma coisa que eu já sabia, né, que na época do Barroco, gravem isso, na época do Barroco não existia uma distinção muito grande entre cada instrumento. Essa especialização é uma coisa mais moderna, né? Tanto que não existia uma especialização, o que é o compositor, o que é o intérprete. O cara tocava a própria composição. O cara escrevia a cadência dele. Hoje em dia as pessoas... Quem que se ouve? Sei lá, o Perlman tem a cadência dele do concerto de Brahms, concerto de Tchaikovsky? Não tem. A gente toca a cadência do fulano, porque a tradição mudou. Naquela época do violoncelo da Spalla, essa é uma coisa que eu não deixei muito clara, que é um instrumento que era meio feito para atender os violinistas, né? O grande mérito do instrumento era esse, ele atender os violinistas. Então, é um instrumento que funcionava bem, né? Eu já expliquei no vídeo, o lance da mão direita e mão esquerda é bem igual. Outra coisa que eu não falei no vídeo é que, como é um instrumento com uma corda menor, praticamente o tamanho da corda da viola, então não é um instrumento que você tem trabalho, assim, na mão esquerda é a mão esquerda, você abre um pouquinho mais e acabou. No violoncelo não, no violoncelo que a gente usa terceiro dedo no violino e na viola, vira quarto dedo, então cada dedo é um semitom. Então é uma coisa, outro dedilhado, outro pensamento, né? Para simplificar isso, a gente tem o violoncelo filhotinho que a gente toca aqui. Mas qual é a diferença desse violoncelo da Spalla? Eu não cheguei a experimentar, então eu conversei com algumas pessoas que tocam e elas falaram, Rodrigo, a diferença que do violino para a viola é o peso. Na viola você precisa entrar mais na corda, é mais peso. No violoncelo da Spalla, muito mais. Até porque o violoncelo da Spalla, com aquele tamanho pequenininho que ele tem, quase o tamanho de uma viola, você tem uma oitava abaixo. Uma oitava abaixo é muito mais grave, é o dobro, é metade da frequência, né? Então, você tem 220 Hz, são 110 Hz. É bem mais grave. Então, para você tocar, é um outro jeito de tocar. Deve ser uma transição bem maior que tem. O cara que toca violino vai tocar viola, o cara toca viola, vai tentar tocar o violão no solo da Spalla, é uma diferença maior ainda. Apesar de você ter o mesmo ângulo do violino, né? Corda grave aqui, corda aguda aqui, mão esquerda é aqui, o dedilhado é de violino, dá pra fazer um dedilhado meio que de violino assim. E tem evidências de que era um instrumento que atendia os violinistas. Então, apesar disso, a diferença é no peso. E essa
Essa foi a principal diferença que eu senti quando eu troquei de violino para viola. Não foi da mão esquerda. Ah, clave de dó, etc. Não, clave de dó não é complicação, desculpa. Os iniciantes que vêm, eu acho tão bonito, acho tão assim incrível que vocês sabem ler partitura. Olha, tem uma notícia para todos vocês. Ler partitura é a parte mais fácil de todo o processo. É muito fácil. Se está um pouco difícil, é porque provavelmente você está tentando do jeito errado, não te instruindo da maneira certa, falta um pouco de prática. Ler partitura não é o complicado. Não é difícil. O que é difícil é tocar. Tocar é muito, muito mais complicado. O violino soa mais fácil. Eu já mencionei isso várias vezes. Mencionei, inclusive, na entrevista ali com o luthier de viola, que o violino é um instrumento que soa mais fácil. Então, quando eu encosto na viola, ele funciona muito mais tranquilo. Então, foi a principal diferença que eu senti. Foi essa. Foi a mão direita, que é uma coisa que dá mais trabalho. No violoncelo tradicional, né, vertical ali grande, deve ser uma coisa mais difícil ainda. Tive poucas oportunidades e sempre foi uma coisa complicada. E acho que eu consegui responder a pergunta, né? Bom, tchau!